Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais uma aula, pessoal, do nosso canal aqui do YouTube. E hoje nós vamos ver o básico, né? Ver o inicial sobre montagem no FreeCAD, né? Dar uma abordagem bem simples para vocês entender como funciona essa parte de montagem no FreeCAD, né? Que isso vai ajudar você, se caso você está começando ou se você já é de outro software CAD, a estar fazendo montagens no FreeCAD, né? Que é um recurso essencial para quem trabalha na área de projetos, né? Que é a hora que você quer fazer uma simulação de movimento ali para saber se está tudo ok, se não está tendo interferência, nada. Beleza? Antes de qualquer coisa, pessoal, como sempre peço aqui para vocês, peço que vocês se inscrevam, que vocês curtam, que isso vai ajudar no crescimento do canal, tudo bem? Né? Vocês curtindo, vocês se inscrevendo vai me motivar a estar sempre postando conteúdo para vocês, né? O FreeCAD é uma ferramenta excepcional e que é pouco divulgada aqui no Brasil, tudo bem? Bom, pessoal, vamos lá. Estou aqui com o meu FreeCAD aberto já, né? E a primeira coisa que vocês vão fazer aqui, pessoal, vocês vão na bancada A2 Plus. Caso vocês não tenham ela já aqui na bancada de trabalho do FreeCAD, né? Vocês vêm em ferramentas, Add-on Manager, ele vai carregar uma janela aqui com vários plugins aqui. E aqui nessa janela, pessoal, vocês selecionam o A2 Plus, né? Clica nele e instalar. Depois só reinicia o FreeCAD e pronto, ele já vai estar disponível aqui na bancada do FreeCAD para você. Tudo bem? Bom, pessoal, eu estou aqui com um arquivo aberto, né? Mas toda vez que você for fazer uma montagem, você vai ter que abrir um novo arquivo, você vai ter que salvar esse novo arquivo, né? No caso, eu já salvei aquele como assembly aqui, né? E para você começar a importar as peças, né? Para você conseguir trazer as peças para a área de montagem do FreeCAD, tudo bem? Bom, pessoal, então a gente abriu um novo arquivo, salvou, a gente vem aqui, clica nesse maisinho aqui, ó, essa pecinha com mais, e seleciona os arquivos que a gente quer trazer para cá, pessoal. No caso, eu vou trazer aqui a base, vou abrir, notem que ele já traz ela automaticamente. Clico novamente e vou trazer também aqui braço, né? Duas peças bem simples aqui, só para vocês conhecerem essa bancada. Notem que a gente trouxe ela, pessoal, e ela está aqui solta no ar. A gente pode selecionar algum lugar para colocar. Vou colocá-la aqui. Pronto, está aqui as nossas duas peças. Uma coisa importante que vocês devem saber, pessoal, é que sempre quando você for fazer uma montagem, uma das peças tem que estar fixa, né? A primeira peça. No caso, a peça que eu trouxe aqui, a base, ela, por ser a primeira peça que eu trouxe, ela já está fixa. Porém, a gente pode alternar, né? Eu clico nela, venho aqui em Fix Position, coloco falso e vou clicar nessa outra aqui e vou colocar ela como verdadeira. O que está me indicando aqui, pessoal? Que essa peça está fixa, onde ela está aqui, e essa está solta. E como eu saber se ela está solta ou fixa, né? Além da gente ter essa opção aqui à nossa esquerda. A gente pode clicar na peça, seleciona aqui mover peça, né? Esse item aqui, eu seleciono novamente a peça, ó, notem que ela está solta no ar. Agora, pessoal, se eu clicar aqui e tentar mover essa, o próprio FreeCAD vai falar que ela está fixa, tudo bem? No caso, pessoal, eu quero a base como fixa, né? E eu vou deixar o braço solto no ar, pessoal, porque a gente quer fazer uma montagem aqui, tudo bem? Bom, pessoal, em montagem, né, a gente tem os graus de liberdade aqui. E eu vou mostrar para vocês como a gente utiliza, pelo menos, os recursos mais usados em qualquer software, na verdade, tá? Porque o conceito vai ser sempre a mesma coisa, restringir os graus de liberdade, né, de acordo com a montagem que a gente quer fazer. Então aqui, pessoal, nesse caso, vamos supor que eu quero que essa face seja alinhada com essa face. Então eu clico nessa face, com o Ctrl pressionado, clico nessa outra, notem que os dois estão pressionados, e vem aqui, pessoal, em coincidente. Ele já vai abrir uma janela para a gente aqui, pessoal, de algumas opções. No caso, eu quero que elas sejam coincidentes, né? Ou seja, as faces estejam na mesma linha imaginária aqui, né? E vou dar um aceitar. Agora, pessoal, eu quero que essa face seja coincidente com essa face. Com o Ctrl pressionado, novamente, coincidente. Dou um aceitar, notem que ela já está presa aqui, pessoal, em relação a essa face aqui e em relação a essa face. E olha que bacana, pessoal, a gente restringiu 2 graus, né, que seria essa face e a superior. Tá faltando restringir essa aqui, ó. Se a gente não restringe ela, pessoal, a gente consegue
clicar aqui, ó, e a gente consegue movimentar, pessoal, só nessa posição. Olha que bacana. Isso é muito bom para a gente analisar, fazer uma análise de movimento nas peças e de interferência também, tudo bem? Ou seja, se eu mover em outra posição, ela não vai, ela só vai aonde o grau de liberdade aceita, tudo bem? E vamos supor que a gente quer clicar nessa face com essa face aqui. Novamente eu dou um coincidente e dou um aceitar. Deixa eu colocar na frontal, notem que ela está alinhada certinho, pessoal. E se a gente tentar movimentar a peça, a gente não consegue, porque a gente restringiu todos os graus de liberdade, tudo bem? Bom, pessoal, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou deletar essas três operações que a gente fez, né? Clico nelas e dou um delete. E agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês mais uma forma da gente restringir grau de liberdade, que é por concentricidade, pessoal. O que seria isso, né? Todo círculo, né? Toda peça que tem um círculo, ela tem uma linha imaginária, né? Que é o eixo que passa entre ela. Então, nesse círculo aqui, nesse furo, a gente tem um eixo imaginário e nesse também. Eu posso fazer o seguinte, pessoal. Posso selecionar essa face aqui, com essa face, com Ctrl pressionado, e vou colocar aqui concêntrico. E dou um aceitar. Notem que ele coloca os dois no mesmo centro, pessoal. Ou seja, a gente restringiu aqui dois movimentos, né? A única coisa que vai estar solta é no eixo Z aqui, pessoal. Que a gente pode também vir aqui e verificar. Olha que bacana, pessoal. Totalmente presa no centro. Tudo bem? E a gente pode simplesmente restringir aqui, pessoal, essas duas faces. Coincidente? E ok. Pronto, pessoal. Totalmente presa aqui a nossa peça, né? Outro exemplo que a gente pode dar aqui para montagem, né? Eu vou dar 2 cliques na peça. Vou vir aqui em... Aliás, pessoal, eu vou selecionar a peça e selecionar essa ferramenta aqui, mover peça selecionada. Nota que ele mostra pra gente aqui os 3 eixos, né? E essas bolinhas é a rotação, pessoal. Então eu vou rotacionar ela aqui e vou colocar ela, pessoal, nessa posição aqui, não aqui. Pronto, ela está aqui tombada e vamos supor que eu quero que essa face seja paralela com essa, pessoal. Então o que eu posso fazer? Seleciono ela, essa face, e vou colocar aqui paralela, pessoal. Pronto, ela está aqui paralela, uma face à outra. Ela ainda está solta no ar, mas essas faces elas sempre vão estar paralelas, independente do movimento que a gente faça com essa peça. Tudo bem, pessoal? Deixa eu deletar aqui também para vocês. Outra coisa que a gente tem também, pessoal, a gente consegue coincidir por linhas, né? Quero pegar essa linha aqui, né? Essa aresta aqui, com esse ponto aqui, pessoal. E vou colocar eles coincidentes. E dou um aceitar. Os dois pontos estão coincidentes aqui. Na verdade, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu deletar. Não um Ctrl Z, aliás. Um Ctrl Z. Essa linha, pessoal, com essa linha aqui. E vou colocar elas... a gente vai restringir agora, pessoal, a linha no ponto. O que a gente fez aqui, ó? A gente restringiu, pessoal, ela diretamente, essa linha de cima com essa linha, ou seja, ela já vem direto nessa posição e já garante a posição delas alinhada aqui, pessoal. Então a nossa peça aqui, ela fica presa. E a gente pode verificar, né, se ela está presa, ó, totalmente presa. Tudo bem? Então, pessoal, a gente tem várias opções aqui, né? Eu até mostrei para vocês as mais usadas. E é isso, pessoal. Só com essas ferramentas que eu mostrei para vocês, você já consegue fazer várias montagens, vocês conseguem fazer simulações de movimento, né? Vocês conseguem analisar interferência, tudo utilizando esses recursos que eu mostrei aqui para vocês, tá? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula, né? Uma aula bem bacana. A gente utilizou aqui um exemplo bem simples, mas uma aula muito importante para quem quer fazer projetos no FreeCAD, tudo bem? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado e vejo vocês na próxima aula. Até mais!